História do Brasil. Cá estamos nós a continuar sobre este assunto. Esta feita, lição de número 23. Governos militares. Então, de 1964, foi o ponto onde nós paramos da última vez, até 1985, as Forças Armadas elas exercem um controle ali sobre a vida política brasileira. Existem historiadores que consideram que a democracia foi interrompida e que a liberdade dos cidadãos foi limitada. Por outro lado, nós também temos aqueles que sustentam que houve uma militar intervenção para que o país não fosse dominado pelo comunismo. Então, diante das pressões militares, como falamos, o presidente João Goulart, na noite de 1º de abril de 64, deixou Brasília, voou para Porto Alegre. Em 2 de abril, o presidente do Senado, Auro Soares de Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República, convocando então o presidente da Câmara Federal, Ranieri Mazzilli, para assumir o governo. Então, efetivamente, o controle político do país já estava, segundo alguns, sob direção das Forças Armadas, sendo que cada uma das forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica já tinham indicado representantes para a formação do autodenominado Comando Supremo da Revolução. A gente gosta de utilizar esse termo, né? Então, segundo os novos comandantes do país, a intervenção militar ela seria de caráter provisório para estabelecer uma ordem social, conter o avanço do comunismo, corrupção e também retomar o crescimento econômico. Apesar disso, a intervenção não foi provisória, na opinião de muitos. Por conta dos 21 anos, a sociedade brasileira teve que viver debaixo do comando de forças militares, e até 1985, 2 marechais e 3 generais se sucedem na presidência da República, sendo eles Castelo Branco, como vamos ver, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, e contaram então com o apoio de várias lideranças civis. São 2 marechais, 3 generais. Uma das características que é ressaltada por alguns historiadores é o autoritarismo por parte dos militares. Boris Fausto alega que diferenças entre o regime representativo, vigente entre 45 e 64, e o regime militar são claras as diferenças. Quem manda agora não são os políticos profissionais, Congresso é uma instância decisória importante, não mais. Mandam a alta cúpula militar, os órgãos de informação e repressão, a burocracia técnica do Estado. Estes são os elementos que caracterizam então esse novo período aí de governo. Então, por meio de atos institucionais, os famosos AIs, ou AI, no plano técnico-jurídico, que é o conjunto de normas superiores que eram promulgadas pelo Poder Público Federal desse período, que se sobrepunham até mesmo à Constituição Federal. Os governos militares então restringiram ali, na opinião de alguns, as liberdades democráticas, sejam elas de imprensa, censurando também os meios de comunicação. Então, na época, muitos brasileiros que eram contra essa situação foram perseguidos, exilados, torturados ou até mesmo mortos pelos órgãos de repressão política. E a Comissão Nacional da Verdade, que é uma instituição criada por lei em 2011 para apurar as violações dos direitos humanos ocorridas entre 46 e 88, alega aí que cerca de 50 mil pessoas tiveram a cidadania violada durante a ditadura militar. A gente não deve esquecer também que essa comissão é instituída em um contexto. E como tudo no Brasil tem função política, né? Para promoção de poder, para criticar e coisa do tipo. Então daí você já vê que eu não estou desmerecendo que não é útil ou é digno de você investigar e punir as pessoas que fizeram essas coisas, que são crimes. Até porque tortura é crime. Então, apesar disso, existem pessoas que se promovem, buscam se promover debaixo de uma capa de bondade ou para ter
dinheiro ou poder ou coisa do tipo, como é característico da índole humana, por meio de coisas assim. Mas voltando ao assunto, outro aspecto aqui que marca muito os governos militares é o abandono do nacionalismo reformista que marcou ali, principalmente o último governo de Vargas e o governo de Goulart. Então, no lugar é adotado uma espécie de modelo econômico aí baseado na aliança de três grupos, saber, burocracia técnica estatal, militar e civil, em segundo lugar, grandes empresários estrangeiros e em terceiro, grandes empresários nacionais. E por causa dessa aliança, existem aqueles que se referem a uma espécie de ditadura civil-militar. Outros preferem não utilizar o termo ditadura, mas aqueles que usam ditadura civil-militar buscam dizer que esse modelo ele conduziu à modernização da economia e à concentração de renda entre as classes altas e médias, marginalizando então a classe baixa. Então, durante os governos militares, podemos destacar aqui que temos muitas coisas, desde aspectos de artistas, escritores e jornalistas, protestando contra o cerceamento de liberdades democráticas a pessoas que viveram na época e vão dizer que não tinha nada disso também, que era tranquilo. Então, fique claro aí, que geralmente o que se é perpetuado aí é apenas um lado da história, né? Então, entre esses que criticam aí, nós temos o escritor Ziraldo, uma tira ali de 1968, ele usou o humor para criticar a ditadura, que acabou impondo censura a meios de comunicação. E aqueles que são mais sinceros vão ver que essas questões de censura, elas variavam de região, de propósito, a quem era dirigido, e muitas vezes era apenas de fachada também, ou era algo mal feito, igual historiadores mesmo que não são a favor desse período, que tratam esse período debaixo da nomenclatura não como regime militar, mas como ditadura mesmo, falam abertamente que era muito arbitrário isso daí. Mas você tem aí a tira, né, em amarelo, em alta qualidade, onde no último quadro aí abaixo está o ministro quer dialogar com você. O soldado chega, né, para mostrar a repressão, dá paulada no cara, depois fala, ó, estão te chamando lá. Mas prosseguindo, vamos falar aqui do governo Castelo Branco, os primeiros passos do regime militar. Lembrando que o comando militar ele decretou ali em 9 de abril de 64 o AI-1, que modificava a Constituição em vigor, o Ato Institucional 1, conferiu então ao Executivo Federal poderes para, em primeiro lugar, cassar mandatos de parlamentares, em segundo, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, em terceiro, realizar outras modificações na Constituição, quarto, decretar estado de sítio, ou seja, suspensão temporária dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal, e isso sem aprovação do Congresso. E ali em 10 de abril, o Congresso Nacional se reúne e, debaixo de pressão, elege para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E o mandato dele iria ali de 15 de abril de 64 até 31 de janeiro de 66, o mesmo prazo fixado para a vigência do A1. Mas o prazo acabou sendo prorrogado para 15 de março de 67, debaixo da alegação de que o prazo anterior era insuficiente para implementar as medidas de reestruturação política e econômica projetadas. Obviamente que o governo Castelo Branco logo foi reconhecido pelos Estados Unidos, contou ali com apoio de grandes empresários brasileiros e dirigentes de empresas multinacionais. E um motivo importante para esse apoio é a adoção por parte dos militares brasileiros de um conjunto de princípios que ficaram conhecidos aí como a Doutrina de Segurança Nacional, criado pelos Estados Unidos, desenvolvido pela Escola Superior de Guerra. E, de acordo com essa doutrina, o governo brasileiro assumiu o compromisso de combater ideias socialistas e ou comunistas. Com base nisso, então, houve repressão policial contra várias entidades. Sindicatos são fechados, a União de Estudantes, a UNE, é invadida e fechada. E a UNE, ela sempre teve essa história, né? O povo busca dizer que ela tem um aspecto de libertação e de justiça, mas a gente percebe que tem um aspecto bem associado forte ao sindicalismo e anda de mãos dadas com aquilo que a gente encontra muito na universidade superior, que é o aspecto da ala mais
liberal no sentido contra o conservadorismo, contra o capitalismo e essas coisas, né? E então, em 60 dias de governo militar prosseguindo, mais de 300 pessoas têm ali seus mandatos cassados, direitos políticos suspensos. Entre elas aqui os 3 ex-presidentes da República, JK, Jânio Quadros e João Goulart. No plano externo, ali em maio de 64, relações diplomáticas com Cuba, o único país latino-americano que adotava um regime socialista, foram rompidas. Uma outra medida que agrada principalmente ali autoridades e empresários estadunidenses é a extinção da lei da remessa de lucros que foi sancionada por Goulart em janeiro de 64, que permitiu que as multinacionais voltassem a enviar suas matrizes no exterior para lá, né, grandes somas de dinheiro, o que é resultado aí dos lucros obtidos no Brasil. E com isso aqui, quero destacar que, apesar de apresentar aqui uma visão mais crítica quanto aos que falam contra esse período, eu não estou me postulando a favor dele também. Sabemos que houve muitos crimes, existiram muitas calamidades, torturas, mortes e coisas do tipo. Houve muito regresso também, houve muita consequência posterior, como vamos ver, inflação em alta por conta do investimento absurdo que foi feito, né? Teve crescimento, sim, mas também teve um grande regresso em questão financeira e econômica para o país. Mas voltando, é, temos aqui que falar justamente das medidas econômicas também, né? A política aqui nesse quesito era dirigida por Roberto Campos, o ministro de Planejamento, e por Otávio Gouveia de Bulhões, o ministro da Fazenda, que criaram ali o Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG. Foi uma das principais questões propostas pelo governo e o que foi central a esse programa é o combate à inflação por meio do favorecimento do capital estrangeiro, restrições ao crédito e também de reduções salariais. Então, no período, os historiadores aqui e pessoas que estudam essa área dizem que houve perda de direitos quanto à questão de emprego, estabilidade. Existiram ali repressões nas tentativas de protestos, muitos sindicatos sofrem intervenções e medidas econômicas acabam tornando então o governo impopular. Lembrando que esse impopular aí pode ser a voz apenas de quem geralmente escreve livro e quem está em alta aí, né? Na mídia. E há uma provocação aqui de reação até de antigos aliados do golpe militar, como o do Carlos Lacerda, que teria dito que o ministro Roberto Campos era um homem parcial, que estava matando imparcialmente pobres e ricos. Há uma série de questões que a gente não vai ter tempo de tratar. Mas o que deve ser destacado aqui é que houve sim descontentamento. Isso aqui a gente não pode negar. Sempre tem gente que está descontente. E isso acaba sendo refletido também em eleições para os governos estaduais de 65, quando as oposições ao regime conseguem ali vitórias significativas e, em resposta para romper e combater essa oposição, o governo ali edita novas normas, como o Ato Institucional 2, que é editado ali em outubro de 65, conferindo mais poderes ao presidente para caçar mandatos e direitos políticos, bem como também estabelecer ali a eleição indireta para a presidência, extinguindo também os partidos políticos existentes. Em segundo lugar, tivemos também o AI-3, fevereiro de 66, que estabeleceu o fim das eleições diretas para prefeitos de capitais e governadores, sendo que os governadores passariam a ser indicados pelo presidente da República, submetidos à aprovação também das assembleias legislativas, e os prefeitos seriam indicados por governadores. Em terceiro lugar, tivemos aqui como destaque o Ato Institucional 4 de dezembro de 66, que deu ao governo poderes para a elaboração de uma nova Constituição, para incorporar a legislação criada pelo regime militar, e em 24 de janeiro de 67, uma nova Constituição é promulgada, fortalecendo o poder do Presidente da República e enfraquecendo o Legislativo e o Judiciário. E em quarto lugar, temos a Lei da Segurança Nacional, promulgada em março de 67, que virou um instrumento para enquadrar como inimigos da pátria os que, em nome dela, se opunham às diretrizes do governo. E no mês seguinte à decretação ali do AI-2,
e a extinção dos partidos políticos, o governo ele acaba determinando como seria a nova organização partidária. Só existiriam dois partidos, um representando o governo e o outro representando a oposição. Então era a instalação do dito bipartidarismo no país. E aí foram formados, em primeiro lugar, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido que reunia ali os políticos que apoiavam o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido que acabou reunindo políticos de oposição ao governo, o que, segundo alguns, não era oposição, era fachada, e outros vão dizer que era meramente uma oposição dentro do que era aceitável pelos militares. Então, no fim do governo de Castelo Branco, o alto comando militar escolhe como novo presidente o Marechal Arthur da Costa e Silva, ministro de guerra do Castelo Branco. A escolha ela é referendada em 3 de outubro de 66 por políticos da Arena, que eram maioria no Congresso. E para registrar o protesto, os integrantes do MDB saem do lugar de votação. Costa e Silva então assume a presidência lá em 15 de março de 67. No seu governo, apesar da repressão policial, aumentam os protestos contra o regime militar no país. Há manifestações aí, segundo alguns, de vários grupos sociais. E aqui sabemos que o papel dos estudantes é, como busca sempre ocorrer, né, no Brasil, em grande parte da história recente, vão às ruas, em passeata, operários também, organizando greves contra arrocho salarial, e políticos da oposição acabam fazendo pronunciamentos ali criticando as arbitrariedades do governo militar. Então, Carlos Lacerda, ele busca, por exemplo, organizar ali uma frente de oposição política. Na Igreja Católica temos padres denominados progressistas que denunciam a fome e a tortura policial contra os adversários da ditadura. No Rio de Janeiro, mais de 100 mil saem às ruas a passeata em 26 de junho de 68, protestando contra o assassinato de um estudante, o Edson Luiz de Lima Souto, de 18 anos, que foi morto pela polícia durante uma manifestação, e até aquele momento a passeata havia sido, na opinião de alguns leitores, a maior contra o regime militar. Então, meses depois, o governo acaba reagindo com a publicação do Ato Institucional 5, o mais cruel de todos. Antes de falar um pouco sobre isso, nós destacamos aqui que temos as canções de protesto, que são bem úteis para sabermos o lado da oposição, né? Daqueles que eram contra, da ala extrema oposta, né? Como professores, jornalistas, dramaturgos, atores e músicos que acabam buscando ali um espaço de atuação e protestando contra o que eles chamam de autoritarismo do governo militar. E aí temos ali o caso do compositor e cantor Geraldo Vandré, ali no terceiro Festival Internacional da Canção, feito no Rio de Janeiro em 68, ele apresentou a música intitulada Para Não Dizer que Não Falei das Flores. A música ela é classificada ali em segundo lugar no festival, conquista o público jovem, principalmente os estudantes universitários, e é considerada subversiva pelos militares, e a canção acabou sendo difundida ali pelo país, virando um hino de contestação à ditadura. Aí temos a imagem do Geraldo Vandré, e vamos trazer aqui um trecho da música para dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos cantos da fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos, cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Há soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Os quartéis lhe ensinam antigas lições, de morrer para a pátria e viver sem razão, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Somos todos soldados armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão. Certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, cheia de rimas e paralelos, né? Em setembro de 68, o deputado Márcio Moreira Alves do MDB, ele faz um discurso contra os militares no Congresso Nacional,
responsabilizando-os pelas violências ali, policiais praticadas contra estudantes e outros grupos. Ele propõe o boicote por parte da população quanto à parada militar de 7 de setembro. Os oficiais militares consideram esse discurso ofensivo à honra das Forças Armadas, exigem que o deputado fosse processado. E por conta da imunidade parlamentar dos deputados para processá-lo, era necessária a autorização da Câmara. Assim, o ministro da Justiça solicita ao Congresso licença para entrar com uma ação contra esse Moreira Alves, mas a Câmara Federal se nega a considerar essa autorização. E aí, dizem que a leitura é essa, né? A existência dos parlamentares talvez acaba servindo ali como pretexto para os militares que queriam endurecer ainda mais o regime. E ali, em dezembro de 68, o governo fecha o Congresso por tempo limitado, determina também a cassação do mandato do deputado Márcio Moreira Alves e de outros parlamentares e acaba decretando ali o AI-5, né? O Ato Institucional 5. Foi um dos mais terríveis instrumentos normativos lançados pelo regime militar. Um fechamento político, defendendo a linha dura ali também do comando militar. E acabava dando ao presidente poderes para perseguir e reprimir oposições. Aí temos a imagem aí de uma folha, né, do AI-5. Podia, por exemplo, decretar estado de sítio, intervir em estados e municípios, cassar mandatos políticos ali, eletivos, suspender os direitos políticos, demitir também funcionários públicos. E aí, usando esse AI-5, Costa e Silva ele determina ali, por meio do seu governo, a prisão de milhares de pessoas, o que inclui, como eu disse, Carlos Lacerda, Marechal Ló e o próprio JK. Também fecha ali o Congresso, né, o governo, por um tempo indeterminado, cassa o mandato de vários deputados federais, estaduais, vereadores e prefeitos e afasta 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. A legislação que parecia arbitrária preocupava o presidente Costa e Silva, não queria passar a história só como criador do AI-5. E aí ele confia ao vice-presidente Pedro Aleixo, um advogado não militar e contrário ao AI-5, a missão de criar um anteprojeto de uma nova Constituição para o país. A carta então estava praticamente pronta quando Costa e Silva é obrigado a se afastar da presidência por conta de saúde. Os militares não queriam um civil no poder, e aí durante 2 meses, de 31 de agosto a 30 de outubro de 69, o país acaba sendo governado por uma junta militar, é composta por ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica. Em 22 de outubro de 69, por determinação dessa junta, o Congresso é reaberto, mas sem os deputados cassados 10 meses antes, logo após a edição do AI-5. Reconhecendo então a impossibilidade de Costa e Silva de reassumir a presidência, o alto comando militar ele acaba indicando o general Emílio Garrastazu Médici para sucedê-lo. O nome dele é referendado pelos parlamentares da Arena no Congresso, e aí o novo presidente assume o cargo em 30 de outubro de 69, sendo apoiado ali na legislação instituída no fim do governo Costa e Silva. O governo Médici acaba representando para muitos aí os chamados anos de chumbo da ditadura. Por quê? Porque foi o período considerado aí como aquele em que o poder ditatorial e a violência repressiva foram mais fortes contra as oposições. Tivemos ali suspensão de direitos da cidadania. Qualquer um que viesse a se pronunciar contra o governo poderia ser perseguido politicamente, demitido do emprego ou preso. Militares buscavam esconder da população o combate violento que promoviam contra os grupos sociais de tendências opostas à ditadura, como os liberais, socialistas e comunistas. A censura da comunicação ali aos meios é fortalecida, boa parte da população não sabe o que acontece nos porões dos órgãos de segurança pública ou em outros lugares para onde eram levados os presos políticos. E com esse endurecimento político, alguns grupos opositores decidem partir para a luta armada, promovem várias ações violentas, assaltos a bancos para conseguirem dinheiro para financiar a luta, bem como sequestro de diplomatas estrangeiros para trocá-los por presos políticos. E aqui, infelizmente, no Brasil, há uma idolatria quanto a isso, né? De 2 líderes guerrilheiros desse período, inclusive
A guerrilha aqui era até a documentação que há o apoio de regimes antidemocráticos mesmo, que apoiavam isso. Havia envio de indivíduos para treinamento de guerrilheiros por outros guerrilheiros. E aqui nós destacamos aqui da época que o ex-deputado comunista, abertamente comunista, e o livro dele é Criminoso, que ele tem, se não me engano é ele mesmo, tem um livreto, é um manual de guerrilha, um negócio assim, o Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional. E também o outro indivíduo aqui é um ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca, da Vanguarda Popular Revolucionária. Ambos mortos, e geralmente não dizem, né, que esse Marighella também cometeu crimes, né? Colocam ele como uma vítima. A gente tem que fazer jus aos dois lados da história. E além deles, temos aí milhares de pessoas acusadas de subversão, subordinação às leis, né, ou às autoridades constituídas. Pessoas que foram torturadas por agentes da repressão. Centenas mortas em todo o país, inclusive a própria Dilma, né? Também fez parte dessas lutas armadas aí. Inclusive ela, se não me engano, o ex-marido dela também estiveram envolvidos em homicídio. Você pode pesquisar essas coisas e confirmar por conta própria aí na internet. Estou com a memória aqui faz um tempo que eu estudei essas questões, mas há uma coisa relacionada a isso daí. Então, mesmo tendo esse lado militar, nós temos esse outro lado. E dentro do militarismo, geralmente é dito assim, que a reação militar, que eu não estou dizendo se eu concordo, tá? Mas a reação militar ela acontece por conta de uma ação também que muitas vezes acontece por parte da população e desses revoltosos, né? E aqui, à luz disso, eu quero dizer, existem dois lados. O Brasil que tem sido perpetuado agora por conta de todo o contexto daqueles que foram expulsos do país e voltarem agora assumiram o poder, eram justamente esses favoráveis a uma ideia mais de trilhar pelo comunismo, socialismo ou coisas assim, que logo tomaram as academias, universidades, é por isso que em universidade você vê geralmente mais essa tendência e essa fala a favor dessas bandas, né? Sem mencionar também os crimes desse lado, né? Mas estou trazendo aí para que você possa perseguir por conta própria. Mas aqui eu vou trazer aqui uma parte de um livro intitulado Brasil Nunca Mais, onde um indivíduo católico, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele denunciou os crimes cometidos por integrantes dos órgãos de segurança a serviço dos governos militares. E como na própria religiosidade, né, dentro da religiosidade, na católica especificamente, a gente encontra também muito essa tendência aí de socialista e comunista também, há dentro do próprio seio católico uma luta também numa parte mais conservadora que tem surgido aí contra essa tendência, né? Mas na imagem aí eu coloquei de propósito, né? Um chapeuzinho aí vermelho associado com símbolo, e você investigue depois aí do que se trata. Então ele diz o seguinte: reza o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos assinada pelo Brasil. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel ou castigo cruel. Tá faltando uma acentuação ali. A tortura. Desumano ou degradante. Então em 20 anos de regime militar, esse princípio foi ignorado por autoridades brasileiras. A pesquisa revelou quase uma centena de modos diferentes de tortura mediante agressão física, pressão psicológica e utilização dos mais variados instrumentos aplicados aos presos políticos brasileiros, como pau de arara, choque elétrico, pimentinha, afogamento, cadeira do dragão, geladeira. E aí você pode pegar esse livro, você encontra ele disponível aí nas livrarias e pode até consultar mesmo, creio, no próprio Google, livros você consegue encontrar. Esse livro e você pode consultar, é um livro bem grande que descreve cada um desses pontos aí. Basicamente, cada um desses aí ele é um tópico do livro. O pau de arara, o afogamento, a cadeira do dragão, a geladeira, os insetos animais, como que havia as torturas e punições, né? Produtos químicos, lesões físicas, crianças sacrificadas diante dos pais, mulheres grávidas tendo seus filhos abortados, esposas sofrendo para incriminar seus maridos. Esse jogo familiar usava a família, né? Também para pressionar para pessoas confessarem as coisas. E debaixo de pressão, cá entre nós, né, as pessoas falam qualquer besteira para se ver livre de sofrimento. Então tem muita coisa que o povo dizia que era mentira.
só para se ver livre ali, para os caras ficarem satisfeitos de que estavam dizendo a verdade, mas muita coisa é mentira. Então, até quando a gente analisa também esse contexto, a gente também tem que ver isso. Pessoas torturadas confessando coisas que são mentiras também acontece. Então, o emprego sistemático da tortura, segundo esse bispo aí, esse líder católico da tortura, foi peça essencial da engrenagem repressiva posta em movimento pelo regime militar que se implantou em 64. Há pessoas que analisam esse período e também outras ditaduras fora do Brasil e dizem que esses não foi ditadura, foi dita branda, porque ela não foi dura, mas branda, né? Tem gente que também caminha por essa nomenclatura, ou seja, há várias nomenclaturas para classificar esse período no Brasil. Eu quero destacar que não tem concordância, apesar de o povo dizer que tem concordância e logo taxar, é ditadura. Não, você tem várias interpretações, aí você estuda e chega à sua própria conclusão. Mas o que geralmente é dito e perpetuado é uma ditadura. Esse é o ensino oficial da Academia Brasileira. É uma ditadura. Não é um regime civil-militar. Geralmente são poucos que acreditam nisso. Então, para divulgar os seus projetos aí ao país, o próprio governo militar também passou a usar a própria TV, que na época acabava ampliando ali também a importância, né? Como veículo de comunicação social e perpetuação e disseminação das ideias do governo e para perpetuar o poder. E Boris Fausto, falando sobre essa questão, diz o seguinte: as facilidades de crédito pessoal permitiram a expansão do número de residências que tinham TV. Em 60, apenas 9,5% das casas urbanas tinham TV. Em 70, a porcentagem chegava a 40%. Por essa época, beneficiada pelo apoio do governo, a quem se transformou em porta-voz, a TV Globo, que buscou ocultar isso, né? Que apoiou com todo gosto a ditadura e ganhou dinheiro em cima, expandiu-se até se tornar rede nacional e alcançar praticamente o controle do setor. A propaganda governamental passou a ter um canal de expressão como nunca existiu na história do país. A ditadura aí, ou esquemas considerados autoritários e coisas assim que a Globo tanto critica de politicamente correto hoje, na verdade, isso que ela faz hoje de politicamente correto é para ganhar dinheiro, velho. Isso aí é desde a época aí da ditadura, que eles apoiaram a ditadura e pegaram o poder que tiveram aí e agora estão sendo desmontados aí. Mas, para encobrir então aqui a violência e promover uma percepção positiva do governo, chefes militares também investiram não só em questão de propaganda na TV, para criar uma imagem de um governo sério e competente. Também acabou apresentando ali, além disso, a ideia de um país próspero, pacífico, várias outras coisas positivas. Mas um dos slogans aí que ficaram mais conhecidos no governo Médici foi o seguinte: Brasil, ame-o ou deixe-o. E naquela época tinha uma marchinha intitulada Eu Te Amo, Meu Brasil, da dupla Dom e Ravel, que acabou alcançando ali um grande sucesso. Tinha uma letra, tem na verdade uma letra ufanista, que acaba respondendo ali favoravelmente ao apelo do governo. E a letra dessa marchinha aí, ela diz o seguinte: As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde o país se elevou, a mão de Deus abençoou. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país tem mais esplendor. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém segura a juventude do Brasil. As tardes do Brasil são mais douradas, mulatas brotam cheias de calor. A mão de Deus abençoou, e vou ficar aqui porque existe amor. Gente que vai criticar essa terminologia aí, mulatas, mas cai naquilo que eu falei na aula passada. Na época isso era a coisa mais comum de se falar. E essa preocupação quanto à sexualização menor tem sido uma preocupação mais para cá. A história é conhecida por esses extremos, vai ali e acolá. Enquanto ela busca ser mais conservadora em algumas coisas, em outras ela não é tão conservadora assim não, né? Mas o governo Médici também ele foi marcado por um período de desenvolvimento econômico que a propaganda oficial acabou chamando de milagre brasileiro, sacado ali por grandes projetos de integração nacional, como a própria rodovia transamazônica e o crescimento econômico. Recomendada pelo Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda desde o governo Costa e Silva, a economia ela passa a crescer a taxas anuais altíssimas. E tem como base aí o aumento da produção industrial. Um destaque para o automobilismo aí, na indústria automobilística, está dizendo.
crescimento também da geração de energia elétrica, exportações com bens manufaturados, como os veículos, e também o acentuado uso de capital estrangeiro na forma de investimentos diretos e empréstimos. E a contrapartida desse crescimento é a adoção de uma rígida política de arroxo salarial, contra a qual aí os trabalhadores e os sindicatos não podiam reagir por causa da repressão política. A gente que eles dizem que eles reagiam sim e reagiam, né? Mas a concentração da renda no país aí, na visão tradicional perpetuada aí na interpretação do Brasil desse período, ela é intensificada. A concentração de renda, segundo eles, o presidente Médici teria admitido aí o lado desfavorável do milagre brasileiro, afirmando que a economia ia bem, mas o povo mal. E de acordo com Hélio Gaspari, o tal do milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos, ambos reais, coexistiram negando-se. Então quem acha que houve um não acredita ou não gosta de admitir que houve o outro. Então fica aí também como crítica e reflexão aos vários pensamentos que há, né? Então temos também aqui uma relação entre Copa do Mundo de 70 e a realização aqui da questão socioeconômica, a realidade socioeconômica do Brasil no período. Ali em 70, no domingo em que Carlos Alberto ele fez o gol do Brasil, conquistou então o tricampeonato mundial contra a Itália na Copa do México, dando a seleção à Itália de Jules Rimet. Não sei se é francês esse indivíduo, se não é, não falei do jeito francês. Mas andar de carro ali em ruas brasileiras sem uma bandeira verde e amarela, naquela época, dizem alguns, era algo de medo. Então, adesivos com o dizer Brasil ame-o ou deixe-o estavam por todos os lados, segundo alguns historiadores, né? Num país em que o produto interno bruto, o PIB, subia 10% ao ano, as bolsas de valores disparavam, as obras da Transamazônica começavam e 160 milhões de dólares eram torrados na compra de 16 aviões supersônicos Mirage. Então, o Brasil estava contagiado pela emoção, nos momentos de alta autoestima nacional estava aplicado sobre um fundo falso, isso de fato foi revelado posteriormente. O Brasil era grande só virtualmente. Médici ele chorou diante da seca do Nordeste ao descobrir que a economia ia bem, mas o povo ia mal, dizem alguns, né? Transamazônica não foi completada, mas a classe média comemorava as novas possibilidades de consumo. Então, o paraíso ali na década de 70 era tirar o automóvel Corcel, o Corcelzinho da garagem, fazer compras no supermercado Jumbo, acho que nem existe mais isso, ver futebol na maravilha então do ano na TV em cores e sonhar com a próxima viagem a Bariloche, na Argentina. Então, o capitão da seleção brasileira, né, o Carlos Alberto Neymar, no anterior eu tinha colocado o Pelé, ao lado do militar lá dos anos de chumbo. E aí esse milagre, então, econômico durou pouco, porque ali depois de 73 começa a primeira crise do petróleo. Leva então a uma alta vertiginosa nos preços desse produto. A economia mundial entra em desestabilização. A brasileira, não baseada predominantemente em forças econômicas, sofre um grande impacto. A inflação começa a subir, a dívida externa aumenta. Começa então ali uma longa e amarga crise econômica e o governo militar passa a perder um dos seus principais argumentos para ficar no poder, que era o quê? A ditadura não estava mais promovendo, ou não promovia, na verdade, diziam eles, é o desenvolvimento. As oposições políticas vão lentamente se reorganizando, exigindo a volta da democracia. Então, com o fim do mandato de Médici, o general Ernesto Geisel é indicado pelo alto comando militar para sucedê-lo. Pela primeira vez, então, havia ali um concorrente indicado pelo partido da oposição, a tal da anticandidatura do deputado Ulisses Guimarães, do MDB, que tinha o objetivo, então, de denunciar a farsa ali do processo eleitoral. Então, Geisel é eleito pelo colégio eleitoral, com os votos dos membros da Arena, assume o cargo em 15 de 74, ali em março. Ele integra um grupo de oficiais militares favoráveis à devolução gradual do poder aos civis e acabava dizendo que estava disposto a promover um processo gradual, longo ali e seguro de abertura democrática. Então, com seguro, dizem alguns, na verdade ele quis dizer que não ia permitir uma guinada para a esquerda no regime político e ia garantir então a manifestação e a manutenção das grandes diretrizes do golpe de 64.
Então, no plano econômico, ele recebe um país com dificuldades que anunciavam ali o fim do dito milagre econômico, por conta da queda do PIB, aumento da inflação e uma grande dívida externa. E aí, com a crise do petróleo, o novo governo percebe que precisava mudar alguns fundamentos na política econômica, tanto dentro quanto fora do país. E aí, a promoção de mudanças na política externa brasileira, com uma revisão do alinhamento com os Estados Unidos, há um reconhecimento de que nem tudo que interessava aos Estados Unidos interessava ao Brasil. Então, o governo Geisel, ali por meio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, por conta da sua sede em Brasília, ser o Palácio do Itamaraty. E no Rio, nós temos também ali um Palácio do Itamaraty, que era a antiga sede e hoje é o escritório de representação desse ministério. Acabou intensificando o estabelecimento ali das relações bilaterais com os países africanos, asiáticos e europeus. Em 74, tivemos também uma aproximação com países árabes, como a Arábia Saudita, Iraque, Líbia e Argélia, e da própria África subsaariana, ou subsaariana, Angola, Moçambique e Guiné Equatorial, e que obviamente são ricos ali em as nações que eu mencionei, né? Árabes e da África aí, em petróleo ou gás natural. Então são restabelecidas também as relações diplomáticas com a China comunista. É reconhecida a legitimidade da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. E junto a essas questões, nós temos ali o governo selando acordos de cooperação comercial estratégicas com potências capitalistas como a Alemanha Ocidental e Japão, e em detrimento das restrições ideológicas típicas da Guerra Fria, que é o contexto aqui, né? A gente tem que encaixar, esse aqui é o ponto mais forte, que a gente tem que encaixar esse período militar. Guerra Fria. Então, por conta disso, o novo governo busca resultados práticos, era o tal do pragmatismo, né? Na política, a tendência que considera o lado prático das coisas e escolhe aquilo que traz os melhores resultados, independente dos meios, e acaba também tendo ali um pragmatismo que muitos consideram responsável. Também temos o ecumenismo ali, que busca congregar todos os credos e ideologias da própria diplomacia brasileira. Então, no plano econômico, o governo Geisel ele busca diminuir a dependência externa do país, desenvolvendo setores estratégicos da economia nacional. E para isso lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, em 74, que previa a expansão das indústrias de bens de produção, de máquinas, equipamentos pesados, aço, cobre, energia elétrica. E ao invés de recuar ali por uma política econômica conservadora, o governo ele radicaliza a estratégia desenvolvimentista nacional, exigindo então um investimento de recursos financeiros. E aí um dos aspectos desse plano aí é a ênfase dada ao setor de energia em resposta à crise do petróleo. Então, por um lado, temos ali o governo começando a construção de grandes hidrelétricas projetadas há tempo, como as usinas de Tucuruí, no Rio Tocantins, e a de Itaipu. Até pouco tempo era uma das maiores, a maior, né, do mundo. Já não é mais, porque, se não me engano, lá na China está maior. No Rio Paraná, no caso, Itaipu, né? E, por outro lado, buscou diversificar ali a matriz energética do país com algumas iniciativas, as quais eu destaco. Em primeiro lugar, o Programa Nacional do Álcool, o tal do Pró-Álcool, foi criado em 14 de novembro de 75 para incentivo da produção do álcool no Brasil. O objetivo era que esse produto passasse a ser usado em grande escala como combustível de automóveis, substituindo a gasolina derivada do petróleo. Em segundo lugar, o Programa Nuclear Brasileiro, impulsionado ali em 75 com a assinatura de um acordo com o governo da Alemanha Ocidental para instalar uma usina de enriquecimento de urânio, além de centrais termonucleares no país. Então, um plano de desenvolvimento do governo exige ali gastos bilionários, obviamente, para colocar isso em prática, foi necessário ter esses recursos no exterior. E aí, em 79, temos o quê? Uma segunda crise do petróleo que acaba elevando o preço do produto a valores recordes. Então, na época, 80% do petróleo consumido no Brasil era importado. Era um valor equivalente a quase metade das receitas, dizem alguns, das exportações brasileiras, passando a ser usado para pagar as contas aí dessas importações, né? E aí o governo fica sem recursos para custear os seus investimentos e saldar os seus compromissos, contrai novos empréstimos no exterior e isso aumenta ainda mais a dívida externa brasileira.
Aí o governo Geisel começa o processo de abertura, lembrando, né, como dissemos, de política do regime militar, diminuindo a censura sobre os meios de comunicação e fazendo ali em 74 eleições livres para senador, deputado e vereador. Nessas eleições, o MDB, que é o único partido de oposição, alcança vitória significativa sobre a Arena, partido do governo, né? Isso assusta militares de uma linha mais dura. E apesar das declarações do governo, os comandantes dos órgãos de repressão não tinham simpatia pela ideia dessa abertura política na visão de alguns estudiosos, e motivo que levou aí a uma ação de violência semelhante à de períodos anteriores. Aí na época ocorre em São Paulo a morte do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 75. Eu não coloquei a figura aqui para evitar questões de censura, mas se você quiser você consegue achar isso facilmente na internet. Ele, torturado pelo que foi visto lá, foi comunicado como suicídio, mas há suspeitas de que há de fato ali tortura da parte dos militares que assassinaram ele, né? Depois penduraram o corpo para dizer que foi suicídio. Pouco tempo depois ali, também obviamente isso foi noticiado na imprensa, né? Tivemos também em janeiro de 76 um empresário ali, não, empresário não, operário, que morre, Manuel Fiel Filho. Essas duas mortes aí indicam o quê? Prisão, tortura e tudo isso acontecendo no destacamento das operações de informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, ligado ao Segundo Exército. As ações dos governos, dos órgãos aí de repressão, eles alegaram agir em nome da segurança nacional, escandalizaram obviamente a opinião pública. Geisel acabou reagindo ali, afastando imediatamente o general comandante do Segundo Exército. Em outubro de 77, exonera o ministro de Guerra, general Silvio Frota, que pertencia a essa linha dura aí, né? E por conta da derrota do governo nas eleições de 74, Geisel decide recuar no processo de abertura política. A preocupação era que as eleições municipais de 76, as estaduais em 78, bem como também as federais em 78, acabava ali podendo trazer alguma questão aos olhos militares, né? E os problemas econômicos do país, junto com as críticas ao governo de oposição, acabam determinando ali uma votação, né, contrária ao governo. Então nós temos ali o decreto de novas normas restritivas quanto ao processo político eleitoral, como a Lei Falcão e o pacote de abril. Essa Lei Falcão ela é decretada em junho de 76. O nome vem do ministro de Justiça, Armando Falcão, que limitou ali a propaganda eleitoral no rádio e TV. Também a apresentação protocolar de um breve resumo das atividades políticas do governo, e esse foi o jeito encontrado pelo governo para impedir o debate político. Então, com o pacote de abril, divulgado ali em abril de 77, Geisel ele fecha o Congresso Nacional por 2 semanas, decreta uma série de normas consideradas autoritárias que determinam que um terço dos senadores fosse escolhido por eleições indiretas. Foi criado ali o que a imprensa apelidou de maneira pejorativa de senadores biônicos, né? Relativa à biônica, ciência que estuda processos biológicos para a criação de modelos semelhantes na engenharia. Um atributo biônico dado aos senadores aí é provavelmente uma alusão ao personagem principal de um seriado lá dos Estados Unidos, que era exibido aqui na TV brasileira, que tinha partes do seu corpo trocadas por peças biônicas ou robóticas. Então, o que quer dizer com isso era o quê? Que eles não eram eleitos pelo voto popular e sempre votavam a favor do governo. E apesar dos esforços do governo, ali nas eleições de 15 de novembro de 78, o MDB supera a Arena na votação para o Senado e quase iguala o partido governista na Câmara. E pressionado por oposição política e problemas econômicos, Geisel faz o seu último gesto na direção da abertura política, ali em outubro de 78, revogando o AI-5 e os outros atos institucionais que marcaram a legislação da ditadura. E novamente, a sucessão de Geisel é decidida em eleição indireta, com o governo ali, né, o Congresso convertido em colégio eleitoral. Temos duas chapas nessa ocasião. Pela Arena temos o general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente, concorrendo,
e o civil Aureliano Chaves, vice. E pela MDB disputaram o general Euler Bentes Monteiro para presidente e o civil Paulo Brossard, vice. Figueiredo, como sabemos, está na imagem, né, foi o vencedor com 335 votos contra 266 do Euler, o general. Né? Então ele assume a presidência, Figueiredo, em 15 de março de 79, permanece ali no cargo durante 6 anos, não 5, segundo uma das medidas do pacote de abril, e as críticas ao autoritarismo e manutenção do regime militar continuaram ali atingindo muitos setores da sociedade, quando os militares começaram o governo. E dessa vez mais forte, né? Sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, Igreja Católica, associações artísticas e científicas, organizações estudantis de advogados, universidades, imprensa, ou seja, um grande movimento social reivindicando cada vez mais e com maior insistência a redemocratização do país. Então, por conta dessas pressões aí por parte da sociedade, boa parte dela, Figueiredo ele assume o compromisso de dar continuidade à abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. E durante o processo de abertura política surge um novo sindicalismo, um perfil aí oposicionista quanto às diretrizes do governo. Esse movimento ele lidera ali as primeiras greves operárias contra o achatamento dos salários e o autoritarismo do governo militar. E no ano de 79, mais de 3 milhões de trabalhadores fazem greve no Brasil. Nós damos destaque aqui para as paralisações de greves dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, debaixo da liderança de ninguém mais, ninguém menos que queria ser presidente depois de muitos anos aí, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a região ali que abrange os municípios paulistas de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e que concentrava ali grandes e médias indústrias metalúrgicas na época. E o primeiro grande marco aqui do processo de redemocratização é a lei da anistia, que leva a um movimento nacional, leva, né, que é disseminado aí por vários segmentos da sociedade civil. Então temos aí várias pessoas beneficiadas com essa anistia aí de agosto de 79. Os presos políticos da ditadura militar puderam ser presos, aqueles brasileiros que foram exilados em outros países tiveram a chance de voltar para o país. Pessoas que tinham perdido ali os seus direitos políticos são reabilitadas em sua cidadania. E a anistia, então, ela é considerada ali como amplo o suficiente para absolver os militares acusados de praticarem torturas ou cometerem assassinatos, né? Mas não foi restrito. Então, os militares punidos por não terem engajado no golpe e os que cometeram atos considerados terroristas pelo regime militar não foram beneficiados com essa anistia. E o que a gente percebe aqui é que o governo é entregado de mão beijada todo aparelhado, porque o período militar foi caracterizado por um aparelhamento do Estado e foi entregue na mão aqui dos justos socialistas ou pessoas de uma tendência mais dessa ala, né? Liberal no sentido não positivo da economia, né? E ali você tem o fim do bipartidarismo e sabemos que isso levou obviamente à explosão aí recente do governo aparelhado nas mãos aí da população que votou, que era considerada comunista, né? E de fato é. No Brasil não existe um movimento de direita até hoje. O presidente que está aí não é de direita, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver. Apesar de muita gente dizer que isso é de direita. E foi entregue esse governo militar nas mãos desse povo que estava voltando, que eram considerados criminosos. E ali a explosão por parte principalmente do governo PT, que leva ao escândalo do mensalão, que vamos falar nas aulas seguintes aí, mais à frente. Então, temos o fim do bipartidarismo ali em novembro de 1979, com uma outra aprovação pelo Congresso de Lei Orgânica dos Partidos, que estabelece o pluripartidarismo, acaba então com o bipartidarismo, 2 partidos no país. E os registros da Arena e MDB são cancelados e nos meses seguintes são formadas aí 6 novas legendas. E quem já é mais recente dessa época sabe as merdas que deu nisso aqui e tem dado, né, até hoje.
Brasil que é o Brasil do futuro e que nunca dá certo. Então são formadas aí as 6 legendas que eu trago aqui debaixo do termo partido, né, em seu nome. Partido Democrático Social, PDS, sucessor da Arena, que reúne ali a maioria dos antigos integrantes e continua apoiando o governo militar. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, sucessor do MDB, que mantém ali boa parte de seus antigos membros. O PT, Partido dos Trabalhadores, muitos vão dizer de maneira irônica aqui, dos trabalhadores, fundado ali por líderes sindicais e intelectuais. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, recriado por uma sobrinha do Getúlio Vargas, a Ivete Vargas, depois ali da disputa na justiça com Leonel Brizola pelo nome da legenda. Em quinto lugar, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, fundado debaixo da liderança de Leonel Brizola, com a reivindicação de ser o legítimo herdeiro do trabalhismo de Vargas. E, por fim, em sexto lugar, o Partido Popular, PP, constituído por discordantes ali da Arena, que dissolveu-se em pouco tempo. O governo acabou determinando também o restabelecimento das eleições diretas para governador de estado, que tinham que ocorrer ali em 82. E chegamos ao grande tópico aqui, que é das grandes heranças do período militar, que é a crise econômica. Enquanto a abertura política ela avançava no plano econômico, ali no governo Figueiredo, que ainda contava com Delfim Neto, mas agora como ministro do Planejamento, nós vimos ali que o país não estava conseguindo resolver sérios problemas, como a inflação, que ela bateu recordes históricos ali, superando a cifra de 200% ao ano. Os mais prejudicados são os mais pobres, obviamente, trabalhadores, com salários sendo corroídos ali diretamente, diariamente pela elevação do custo de vida. E o Brasil é conhecido por isso, o povo que é escravo até hoje fica custeando os luxos e altos salários dos altos escalões aí de governo político. O político no Brasil não deveria receber desse jeito que recebe, com tanta mamata que tem e tanto roubo que comete. Temos aí também o desemprego, falta de investimento no setor produtivo, que leva a uma redução do crescimento econômico, cuja consequência mais grave é o aumento do desemprego, que em 83 chega a níveis altíssimos, leva até mesmo a saques de lojas e mercados. E por fim a dívida externa, que a crise econômica bateu a porta, chegou de vez, né? Então toda vez que o governo contraía empréstimos do FMI, Fundo Monetário Internacional, era com a condição de se submeter às exigências dos banqueiros internacionais, né? Passava a ditar as regras de ajustamento da economia. E dependendo de novos empréstimos, o país, né, para saldar os já obtidos, o país entrava num ciclo vicioso, afundando cada vez mais como uma bola de neve descendo da ladeira. Então o país passa a protagonizar ali, em nível internacional, uma escalada contínua de crescimento da dívida externa. E é nesse contexto de agravamento, então, da crise econômica e insatisfação popular com o governo é que ocorrem as eleições de 82. Apesar das continuidades ali da Lei Falcão e outras dificuldades impostas pelo governo, o eleitorado ele manifesta o seu descontentamento, elege ali muitos candidatos de oposição nos estados mais populosos, onde os movimentos sociais eram mais organizados. E em 15 de março de 83, depois de 18 anos de regime militar ou ditadura, dependendo da interpretação, novos governantes são eleitos pelo voto direto, assumem a liderança dos estados brasileiros e, com a força renovada das oposições políticas, estavam já chegando ao país e vinham chegando, né? Passam a eleger as eleições diretas agora para a presidência da República, né? O retorno dos civis ao poder. O povo elegendo seus representantes, né? Então aqui eu trago uma síntese da situação econômica do país durante os governos militares. Vamos começar falando do setor de infraestrutura. Tivemos ali, obviamente, não podemos negar grandes conquistas modernizadoras nesses 21 anos aí que ocorreram, principalmente na infraestrutura, ou seja, na comunicação, energia e transporte. E na comunicação, durante o governo militar, nós temos ali a expansão da modernização do sistema de comunicação, telefones, telégrafos, correio, antenas de micro-ondas e satélites. Temos também a integração do Brasil ao sistema de comunicação internacional. Entre as empresas estatais criadas ali no período, nós destacamos a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a SCT, mais conhecida como Correios, em 69. Temos também a Telecomunicações do Brasil, famosa Telebrás, em 72.
e a Empresa Brasileira de Comunicações, bem conhecida de muitos hoje, Embratel, criada em 65. Então, Telebrás e Embratel, elas foram ali privatizadas na década de 90, no contexto das atitudes consideradas neoliberais adotadas por alguns governos da época. Falando de energia, nós temos aí alguns destaques a partir do governo Geisel quanto à produção de energia, e os destaques são para aumento da produção nacional do petróleo, em segundo lugar, a construção de grandes usinas hidrelétricas, como mencionamos Itaipu e Tucuruí, em terceiro lugar, a criação do Proálcool, para a promoção da substituição progressiva do petróleo ali importado pelo álcool nacional, e em quarto lugar, a compra de reatores nucleares para as usinas de Angra dos Reis, negociados com os Estados Unidos ali em 71, Angra 1, e com a Alemanha em 75, Angra 2 e 3. Também tivemos um grande desenvolvimento aí na questão dos transportes. De maneira geral, durante essas 2 décadas aí de governo militar, existiu um crescimento da rede rodoviária, né? Construção, melhor dizendo, de estradas para integração de diferentes regiões do país. Em segundo lugar, modernização da indústria naval. E em terceiro, desenvolvimento do setor aeronáutico, ali, com destaque para a criação em 69 da Embraer, também bem conhecida até hoje aí para nós, empresa brasileira de aeronáutica, fabricante de aviões. Ela é privatizada em 94, seguindo ali também atitudes neoliberais adotadas por governos da época, vamos ainda tratar. E na área social, os governos militares eles não tiveram, de acordo com as opiniões, grandes avanços por conta de problemas na educação, saúde, alimentação e emprego. Permaneceram iguais ao que vinha acontecendo em governos anteriores, até mesmo, na opinião de muitos, como agravados. Durante os governos militares cresce ali a concentração da propriedade rural nas mãos de uma minoria latifundiária, passa a ter quase que metade de todas as terras agrícolas disponíveis. E como agravante, parte dos latifúndios brasileiros era ainda ali improdutiva e ainda é, né? Produtivos eram e ainda são destinados à cultura de exportação, como o caso da soja e cana-de-açúcar, ou seja, não produziam e nem produzem alimentos para o consumo interno. A situação contribui para agravar a fome de milhões de brasileiros em um país com grande potencial agrícola. A questão fundiária atinge até hoje o Brasil. Se o Brasil, dizem aí estudiosos e economistas, continuar basicamente com bens primários de produção, só fica com essa coisa agrícola e de exportar bens de base e não desenvolver tecnologia, vai afundar e vai sofrer uma grande crise no futuro. Então, quanto à educação, para enfrentar ali o problema do analfabetismo, o Brasil, ali com o governo militar, cria em 67 o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o tal do Mobral. Embora as taxas ali de alfabetização tenham aumentado com o projeto, acabou não cumprindo totalmente os objetivos, na opinião de muitos, e acabou sendo extinto na década de 80. E até hoje as taxas de analfabetismo elas persistem aí, são bem elevadas em comparação com outros países do mundo, inclusive os próximos a nós aqui da própria América Latina. E de acordo com dados do IBGE de 2014, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade era de cerca de 8,3%. Sendo que durante os governos militares houve uma continuação desses problemas gerais de educação pública brasileira, como de milhões de crianças fora da escola, terem que, por exemplo, trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. E quem é pessoa da minha idade aí sabe que tem muitos que são filhos atualmente de pais que viveram assim, né? Que sustentavam a casa, né? Então, pela longa distância entre as casas e a escola, desmotivação social, havia uma contribuição para o analfabetismo. Entre viver e estudar, o que é mais urgente é viver, né? Então, houve uma queda na qualidade do ensino, na remuneração dos professores, e grande parte disso continua até hoje. E vai continuar continuando porque professor não é valorizado no Brasil. O Delfim Neto, ministro da área econômica dos governos militares, quando faz referência ali à distribuição de rendas no país, dizia que era necessário fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Então, o bolo, de certo modo, cresceu, mas ele foi dividido entre poucas pessoas, na opinião de alguns estudiosos. Acabou gerando, então, uma elevada concentração de riquezas, e o crescimento, então, da economia, avaliado pelo PIB durante o regime militar, ele não é traduzido em condições de vida satisfatórias para a maior parte da população. E os números da tabela que eu trago aqui no slide a seguir
mostra um pouco disso daí, dessa interpretação, né? A concentração de renda, o aumento dela durante os governos militares. Se estiver aparecendo em cima, aqui onde está perto do meu rosto, é 12,7 e acima, na parte ali do ano de 1983, 20% dos mais ricos, é 64,6. E para fechar aqui, eu menciono uma afirmação de Ricardo Paz de Barros, uma citação indireta, obviamente, né? Ele sustenta que o Brasil do final do século XX não era exatamente pobre, mas um país com muitos pobres, extremamente injusto e desigual. E para revisão, como é o nosso costume, questões relacionadas a vestibular ou Enem. E você, como de costume, leia, por favor, vá pausando, para economizar também minha voz. E aí escolha a alternativa correta, cuja resposta é a seguinte. Questão 2 também. E a resposta a seguinte também. Então, sem mais, fechamos aqui com o período aí do regime militar ou ditadura militar, se você assim preferir. Então, até a próxima.